Meus amados filhos, permitam-me compartilhar com vocês a história de José, um dos meus queridos filhos, cuja vida é um testemunho de fé, perseverança e redenção. José nasceu em Harã como o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó amava profundamente. Desde o início, José foi um filho especial, marcado para grandes coisas. Eu vi o amor profundo que Jacó tinha por José e permiti que este amor se expressasse através de uma túnica de várias cores, símbolo do carinho especial que Jacó nutria por ele. Este gesto, embora feito com amor, gerou ciúmes entre seus irmãos. José, ainda jovem, demonstrava um caráter íntegro e uma fé inabalável em mim, para prepará-lo para o papel importante que desempenharia no futuro. Dei-lhe 2 sonhos proféticos. No primeiro sonho, José viu ele e seus irmãos atando feixes no campo. O feixe de José se levantou e permaneceu em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Este sonho simbolizava a futura liderança de José sobre sua família, um sinal de que ele seria colocado em uma posição de autoridade e respeito. No segundo sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Este sonho reforçava a mensagem do primeiro, indicando que não apenas seus irmãos, mas também seus pais, reconheceriam sua autoridade e importância. Eu dei a José esses sonhos para vários propósitos. Primeiro, para prepará-lo mentalmente e espiritualmente para os desafios e a grande responsabilidade que ele enfrentaria. Esses sonhos serviram como uma promessa de que, apesar das adversidades, José tinha um futuro brilhante e um propósito maior. Os irmãos de José, movidos pela inveja e ressentimento, começaram a odiá-lo profundamente. Certa vez, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que estavam pastoreando os rebanhos em Siquém. Quando os irmãos viram José se aproximando, começaram a conspirar contra ele, dizendo: "Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou e veremos o que será de seus sonhos." Rúben, o mais velho dos irmãos, ouviu o plano e tentou salvar José. Ele sugeriu: "Não derramemos sangue, joguem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não toquem nele." Rúben planejava resgatar José mais tarde e devolvê-lo a seu pai. Quando José chegou, seus irmãos arrancaram sua túnica colorida e o jogaram em uma cisterna vazia e sem água. Enquanto se sentavam para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito carregando especiarias, bálsamo e mirra. Judá, vendo uma oportunidade, disse aos seus irmãos: "Que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não tocaremos nele. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne." Seus irmãos concordaram com Judá. Eles então puxaram José para fora da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Enquanto isso, Rúben, que não estava presente no momento da venda, voltou à cisterna e, ao encontrar o poço vazio, rasgou suas roupas em sinal de desespero e lamentou: "O rapaz não está lá, e agora que farei?" Os irmãos então mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue. Eles levaram a túnica ensanguentada a Jacó e disseram: "Encontramos isto, veja se é a túnica de seu filho." Jacó reconheceu a túnica e, em profunda dor, exclamou: "É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado." Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de luto e lamentou seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: "De luto descerei à sepultura por meu filho." Assim seu pai chorou por ele. Enquanto isso, os ismaelitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. José, agora um escravo em uma terra estrangeira, manteve sua fé em mim e confiou que eu estava com ele, guiando seus passos mesmo em meio às adversidades. No Egito, José ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como administrador de sua casa. Eu estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Ele se destacava por sua integridade e sabedoria, e Potifar reconhecia que José era um homem abençoado por mim. No entanto, a esposa de Potifar começou a cobiçar José.
Dia após dia ela tentava seduzir José dizendo: venha para a cama comigo. Mas José sempre recusava dizendo: meu senhor não se preocupa com nada em sua casa, porque tudo o que tem me confiou. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me negou nada, a não ser a você, porque você é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Apesar de suas constantes recusas, a esposa de Potifar não desistiu. Um dia, quando José entrou na casa para fazer seu trabalho e nenhum dos empregados estava lá, ela o agarrou pelo manto e insistiu: venha para a cama comigo. José, no entanto, deixou o manto nas mãos dela e fugiu da casa. Humilhada e furiosa por ser rejeitada, ela decidiu vingar-se de José. Ela gritou chamando os servos e, segurando o manto de José, disse: vejam, meu marido trouxe este hebreu para nos insultar. Ele entrou aqui para me forçar a deitar-me com ele, mas eu gritei por socorro. Quando me ouviu gritar por socorro, ele deixou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Quando Potifar voltou para casa, sua esposa repetiu a mentira: aquele escravo hebreu que você nos trouxe entrou para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele deixou seu manto ao meu lado e fugiu. Potifar, enfurecido, acreditou nas palavras de sua esposa e mandou prender José. Ele foi levado para a prisão onde eram mantidos os prisioneiros do rei. Mesmo na prisão, José manteve sua fé em mim e foi favorecido pelo carcereiro, que o colocou como responsável por todos os prisioneiros. Eu estava com José e lhe concedi misericórdia, fazendo com que o carcereiro confiasse plenamente nele. Tudo o que José fazia prosperava, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Na prisão, José encontrou o copeiro e o padeiro de Faraó, que haviam sido presos por ofenderem o rei. Certo dia, ambos tiveram sonhos perturbadores e não conseguiam entender seu significado. José, percebendo sua aflição, perguntou: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. José, com a minha ajuda, disse: não são de Deus as interpretações, contem-me os sonhos. O copeiro contou seu sonho a José. Em meu sonho, vi uma videira à minha frente com 3 ramos. Assim que brotou, a videira floresceu e seus cachos de uvas amadureceram. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, espremi-as na taça e a coloquei na mão de Faraó. José disse ao copeiro: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele como costumava fazer. José pediu ao copeiro: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão. Então o padeiro, vendo que José havia dado uma boa interpretação, disse: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. No cesto de cima havia todo tipo de pães e bolos para Faraó, mas as aves vinham e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. José respondeu: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai enforcá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, no aniversário de Faraó, ele deu um banquete para todos os seus oficiais. No meio da celebração, ele restaurou o copeiro à sua posição e enforcou o padeiro, conforme José havia interpretado. No entanto, o copeiro não se lembrou de José. Ele o esqueceu. José permaneceu na prisão. Foram anos de grande provação, mas também de profundo crescimento espiritual. Eu estava com José a cada momento, sustentando-o e fortalecendo sua fé. José se dedicava a servir com integridade e continuava a confiar em mim, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Durante este tempo, José refletiu sobre sua vida, seus sonhos e sua fé. Ele sabia que eu tinha um propósito maior para ele e esperava pacientemente pela minha intervenção. 2 anos depois, Faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, lembrando-se de José, recomendou-o a Faraó. Faraó então mandou chamar José, e ele foi rapidamente tirado da prisão, barbeado e vestido com roupas limpas antes de ser apresentado a Faraó. Eu dei a José a sabedoria para interpretar os sonhos de Faraó como uma previsão de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. José explicou a Faraó:
Os sonhos de Faraó são um só. Deus revelou a Faraó o que está prestes a fazer. Os 7 anos de abundância serão seguidos por 7 anos de fome, que serão tão severos que toda a abundância será esquecida. A fome será tão devastadora que destruirá a terra. José sugeriu que Faraó armazenasse grãos durante os anos de abundância. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava nele e disse aos seus conselheiros: "Podemos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus?" Faraó então disse a José: "Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você." Faraó nomeou José governador do Egito, segundo em comando apenas a ele. José foi vestido com roupas finas, recebeu um anel de selo de Faraó e foi conduzido em uma carruagem real. E Faraó deu-lhe o nome egípcio de Zafenate-Paneia e o casou com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Durante os 7 anos de abundância, José implementou um sistema de armazenamento de grãos em todas as cidades do Egito. Ele coletou 1/5 de toda a produção do Egito, criando grandes reservas para os anos de fome que se aproximavam. José e Azenate tiveram 2 filhos antes dos anos de fome chegarem. O primeiro, Manassés, cujo nome significa "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai". E o segundo, Efraim, cujo nome significa "Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento". Quando a fome chegou, conforme havia sido revelado nos sonhos, a terra do Egito e as terras vizinhas foram atingidas severamente. Os anos de abundância foram esquecidos enquanto a fome devastava a região. No entanto, graças à sabedoria e à preparação de José, o Egito estava bem abastecido. José abriu os celeiros e começou a vender o grão aos egípcios, que vinham de todas as partes em busca de alimento. A fome era tão grave que todos os países vinham ao Egito para comprar grãos, pois a fome atingira toda a terra. A severidade da fome trouxe os irmãos de José ao Egito em busca de sustento para suas famílias. Eles não reconheciam José, mas ele os reconheceu imediatamente. José, movido pelo amor e pela dor do passado, decidiu testar seus irmãos para ver se haviam mudado desde o dia em que o venderam como escravo. Ele os acusou de serem espiões e os manteve sob custódia por 3 dias. No 3º dia, José disse: "Façam isso e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui comigo, enquanto os outros levam o grão para suas famílias que estão passando fome. Tragam-me o seu irmão mais novo, para que suas palavras se comprovem e vocês não morram." Os irmãos concordaram e começaram a refletir sobre sua culpa em relação a José. "Certamente estamos sendo punidos por causa do nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos suplicava por sua vida, mas não quisemos ouvi-lo, por isso nos sobreveio esta angústia." Rúben respondeu: "Eu não disse a vocês para não pecarem contra o menino, mas vocês não quiseram ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue." José ouviu tudo, pois estava usando um intérprete, e ao ouvir suas palavras afastou-se e chorou. Quando voltou, falou com eles novamente e prendeu Simeão na frente deles, enviando os outros de volta com o grão e o dinheiro que haviam trazido, que ele mandou colocar de volta em seus sacos. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó tudo o que havia acontecido. Jacó ficou angustiado e recusou-se a deixar Benjamim ir ao Egito, mas a fome continuou. Quando o grão acabou, Judá garantiu a segurança de Benjamim e convenceram Jacó a deixá-los retornar ao Egito com ele. Ao ver Benjamim, José foi profundamente emocionado, mas ainda não revelou sua identidade. Ele preparou um banquete para seus irmãos, tratando-os com grande hospitalidade, mas continuou a testá-los. Colocou sua taça de prata no saco de grãos de Benjamim e, depois que partiram, enviou seus servos para trazê-los de volta, acusando-os de roubo. Quando a taça foi encontrada com Benjamim, José declarou que ele seria seu escravo, mas os outros irmãos imploraram pela libertação de Benjamim, oferecendo-se no lugar dele.
Judá, em um ato de grande sacrifício, implorou a José, dizendo que seu pai não suportaria a perda de Benjamim, já que ele havia perdido José. Judá ofereceu-se para ser escravo no lugar de Benjamim, mostrando um verdadeiro arrependimento e transformação de coração. Neste momento, José não pôde mais conter-se. Ele afastou todos os servos e, chorando amargamente, revelou sua identidade a seus irmãos. Eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos ficaram aterrorizados e em silêncio. José, porém, os consolou e disse: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José explicou que havia 5 anos de fome restantes e pediu que trouxessem toda a família para viver no Egito, onde ele poderia cuidar deles. Ele beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Quando o faraó soube que os irmãos de José haviam chegado, ficou satisfeito e ofereceu-lhes a melhor parte da terra do Egito, a terra de Gósen. Jacó inicialmente ficou incrédulo e atordoado ao ouvir que José estava vivo e governava o Egito. Seus filhos lhe contaram tudo o que José havia dito e mostraram os carros que José havia enviado para levá-lo ao Egito. Finalmente Jacó acreditou e disse: Basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes de morrer. Ao partir para o Egito, Jacó ofereceu sacrifícios a mim em Berseba, e eu lhe falei em visões noturnas: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Aqui estou. Eu disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Eu descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Jacó e toda a sua família, com todos os seus bens, partiram para o Egito. José foi ao encontro de seu pai em Gósen, e quando o viu, lançou-se ao seu pescoço e chorou por um longo tempo. Jacó disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. A família de Jacó se estabeleceu na terra de Gósen. Sob a proteção de José, eles prosperaram e multiplicaram-se no Egito. Jacó viveu os últimos 17 anos de sua vida no Egito e foi abençoado ao ver José e seus netos. Antes de morrer, Jacó abençoou cada um de seus filhos, conferindo uma bênção especial a José e a seus filhos, Efraim e Manassés. Ele pediu que seus ossos fossem levados de volta a Canaã, desejo que José cumpriu. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele buscasse vingança, mas José os tranquilizou, reafirmando seu perdão e explicando que o mal que eles tinham planejado foi usado por mim para o bem, para salvar muitas vidas durante a fome. José continuou a cuidar de sua família, garantindo que tivessem tudo o que precisavam. José viveu até os 110 anos no Egito, viu a 3ª geração de seus filhos e foi amplamente respeitado. Sua fé e lealdade a mim continuaram a inspirar gerações. Antes de morrer, ele fez seus irmãos prometerem que seus ossos seriam levados de volta à terra prometida, um desejo que foi cumprido durante o êxodo. José morreu e foi embalsamado, e seu corpo foi colocado em um caixão no Egito, aguardando o dia em que seria levado de volta à terra dos seus antepassados. José foi um exemplo brilhante de fé, resiliência e perdão. Ele enfrentou adversidades com uma confiança inabalável em mim e sempre buscou fazer o bem, mesmo nas situações mais difíceis. Que sua história inspire vocês a confiar em mim, mesmo quando os caminhos parecem sombrios, e a perdoar aqueles que os prejudicaram, sabendo que eu tenho um plano maior para suas vidas.